Em 1994, as irmãs Wachowski apresentaram o roteiro do filme Assassinos para a Warner Bros. Após gostar do que leu, Lorenzo de Bonaventura, então presidente de produção do estúdio, decidiu comprar os direitos do material e incluiu no contrato mais 2 filmes, Ligadas pelo Desejo e Matrix. Enquanto Assassinos foi reescrito após a compra, com a dupla até tentando retirar os nomes dos créditos do filme, o thriller criminal Ligadas pelo Desejo se tornou o primeiro longa-metragem dirigido pelas irmãs Lily e Lana. Um sucesso de crítica, elas tinham um pouco mais de vantagem quando pediram para dirigir Matrix. Logo, o produtor de filmes de ação Joel Silver estava a bordo da produção e seu nome deu um grande impulso para o projeto. Embora o filme tivesse apoiadores importantes na Warner Bros., o projeto ainda era um imenso investimento para o estúdio e precisava de convencimento. Para vender o projeto internamente, as irmãs contrataram os quadrinistas Jeff Darrow e Steve Scrooge para desenhar um storyboard de 600 páginas, plano por plano do filme. O storyboard acabou ganhando a aprovação do estúdio, que decidiu filmar a produção na Austrália para aproveitar ao máximo o orçamento e garantir subsídios de filmagens. A partir daí, Matrix se tornou uma coprodução da Warner Bros. E Village Roadshow Pictures. Porém, segundo o editor Zack Steinberg na trilha de comentários de áudio do DVD do filme, a aprovação total só aconteceu depois que a equipe de produção enviou para os executivos uma edição dos primeiros minutos do filme, que apresentava o encontro de Trinity com policiais e os agentes. Esses minutos eram apenas uma pequena amostra do que o filme se tornaria. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Em 1996, as irmãs sugeriram o papel de Neo para Will Smith, que, anos mais tarde, explicou que ele não entendia muito bem o conceito e recusou o papel para fazer As Loucas Aventuras de James West, lançado em 1999. Smith ainda afirmou que não era maduro o suficiente como ator naquela época, e acabaria estragando tudo se tivesse aceitado o trabalho. Nicolas Cage também recusou o papel por obrigações familiares, enquanto Leonardo DiCaprio inicialmente aceitou, mas acabou desistindo porque não queria fazer outro filme de efeitos especiais depois de Titanic. Até Sandra Bullock recebeu uma proposta para ser Neo quando existiram discussões sobre reescrever o personagem como uma mulher. No fim, foi a Warner que pressionou Lana e Lily para a contratação de Keanu Reeves. Bullock também recusou o papel de Trinity, que passou por nomes como Rosie Paris, Salma Hayek e Jada Pinkett Smith. Até Janet Jackson foi convidada para o trabalho, mas conflitos de agenda impediram de aceitá-lo. Quando o papel finalmente chegou nas mãos de Carrie-Anne Moss, a atriz não acreditava que tivesse que realizar as acrobacias descritas no roteiro. Ela também duvidava que as Wachowski conseguiriam dirigir um filme com um orçamento tão grande. Porém, após passar 1 hora analisando o storyboard com a dupla, ela entendeu por que a equipe confiava nelas. Moss ainda passou por um teste físico de 3 horas, então ela sabia o que esperar durante as filmagens. Desde o início, Hugo Weaving achou o agente Smith um personagem divertido e agradável de interpretar. Ele desenvolveu um sotaque neutro, pois não queria que Smith soasse nem robótico nem humano. As vozes das diretoras o influenciaram a criar a voz do personagem. Antes de Weaving ganhar o papel, Jean Reno recebeu uma oferta para assumir o trabalho, mas recusou porque não queria se mudar para a Austrália durante a produção. Lana e Lily sabiam que era fundamental que o elenco pudesse compreender e explicar o que era Matrix. Elas então definiram que o livro Simulacros e Simulação, escrito pelo filósofo Jean Baudrillard em 1981, era literatura obrigatória para grande parte do elenco e da equipe principal. Além de Simulacros e Simulação, elas fizeram Keanu Reeves ler Out of Control, de Kevin Kelly, e as ideias de Dylan Evans sobre psicologia evolutiva. Curiosamente, Lawrence Fishburne afirmou que não entendeu porque as outras pessoas acharam o roteiro de Matrix confuso e difícil de entender. No entanto, ele duvidava que algum dia o filme fosse feito, o descrevendo como muito inteligente. Por outro lado, Moss não achou a preparação intelectual para o papel tão fácil. Admiradoras do cinema de Hong Kong, as Wachowski decidiram contratar o coreógrafo e o diretor de cinema chinês Yen Wonping para trabalhar nas sequências de luta do filme. Conhecido como Wire Fu, o estilo de cinema de ação de Hong Kong utiliza cabos e roldanas, bem como outras técnicas de palco para realizar acrobacias e dar ilusão de movimento super-humano. Essa técnica pode ser vista em quase todos os filmes wuxia moderno, um gênero chinês que mistura fantasia e artes marciais. Para se prepararem para o Wire Fu, os atores tiveram que realizar treinamentos pesados durante vários meses, começando em outubro de 1997. Apesar de estar inicialmente otimista, Yuen percebeu rapidamente o quão inadequado os atores eram para o trabalho.
Enquanto as acrobacias de filmes norte-americanos projetam as pessoas no ar em uma certa velocidade, as acrobacias de Writing Fu são mais controladas e estilizadas. Primeiro, Yuen desenvolveu o estilo corporal de luta para o filme, e então trabalhou com a força de cada ator, estilizando cada personagem com base na própria pessoa. Ele se baseou na diligência de Reeves, na resiliência de Fishburne, na precisão de Yuren e na graça de Moss, projetando os movimentos da atriz para se adequarem à sua destreza e leveza. Antes da pré-produção, Reeves passou por um problema na coluna cervical devido a uma hérnia de disco. O ator ainda estava se recuperando durante a pré-produção. Como resultado da cirurgia, Reeves não faz muitos movimentos no filme. As filmagens de Matrix começaram em março de 1998 e terminaram em agosto do mesmo ano, com as filmagens principais levando 118 dias. Com exceção de algumas cenas filmadas no Culver Studios na Califórnia, grande parte das filmagens aconteceram na Fox Studios em Sydney, bem como na própria cidade. Nenhum ponto de referência reconhecível de Sydney foi incluído no filme para manter a impressão de que a história se passa em uma cidade norte-americana. As filmagens ajudaram a estabelecer Nova Gales do Sul como um importante centro de produção cinematográfica. Por conta da lesão de Reeves, algumas cenas de ação foram remarcadas para que o ator tivesse mais tempo de recuperação. Como resultado, a produção começou com algumas cenas que não exigiam muito esforço físico, como a cena do escritório de Thomas Anderson, a sala de interrogatório e o passeio de carro em que Neo é levado para o oráculo. Durante a cena ambientada no telhado de um prédio do governo, a equipe filmou cenas extras de Neo se esquivando de balas, caso o processo de bullet time não funcionasse. A cena de luta Bullet Time foi filmada no telhado de um prédio em Perth. Moss fez todas as cenas como Trinity no início do filme e todas as cenas de ação ela mesma. Porém, durante o ensaio da cena do saguão, Moss machucou a perna e não conseguiu filmar a cena de uma só vez. A atriz chegou a contar que estava sob muita pressão na época e ficou arrasada quando percebeu que não conseguia executá-la. O cenário no telhado, onde Trinity foge do agente Brown, foi reutilizado da produção Cidade das Sombras, ficção científica lançada em 1998. Na época do lançamento de Matrix, até existiram comparações sobre a cinematografia, atmosfera e enredo dos dois filmes. Como esperado de um filme de ação, houve contato significativo entre os atores, causando alguns hematomas e pequenas lesões. A lesão de Reeves e seu treinamento insuficiente antes das filmagens fizeram com que ele não conseguisse executar os chutes triplos do jeito que ele e a equipe queriam na cena do dojo. Após ser adiada, a filmagem foi realizada com sucesso alguns dias depois, com Yuen alterando a coreografia e fazendo os atores controlarem os chutes, criando uma sensação de treinamento. Chad Stahelski, dublê de Reeves, que se tornaria diretor de cinema mais tarde e dirigiria o ator em John Wick, também sofreu várias lesões durante as filmagens, incluindo joelhos e um ombro deslocado e costelas quebradas. Para se preparar para a cena em que Neo acorda em uma cápsula, Reeves perdeu 7 quilos e raspou os pelos do corpo para dar ao personagem uma aparência de recém-nascido. Na criação da cápsula, a equipe descobriu que precisava aquecê-la depois que um testador sofreu hipotermia após ficar apenas 8 minutos dentro dela. Apesar do uso extensivo de efeitos especiais, Matrix também fez uso inteligente de efeitos práticos e criação de cenários. Inicialmente, os cineastas planejaram filmar a cena do metrô em uma estação real de metrô, mas a complexidade da luta e o trabalho de fiação necessário exigiram que a filmagem fosse em um set. O cenário foi construído em torno de um depósito de trens reais, que possuía trilhos reais. O prédio de escritórios em que Smith interrogou Morfeu era um cenário grande, com a vista externa de dentro do prédio feito com um grande ciclorama de 3 andares. Ciclorama é um termo referido a uma tela ou uma parede situada no fundo de um palco, geralmente em um formato côncavo. O helicóptero era uma maquete leve em uma escala real suspensa por um cabo de aço operado por um mecanismo de inclinação montado nas vigas do telhado do estúdio. Ele tinha uma minigun real montada na lateral, configurada para circular na metade da taxa de disparo normal. A fonte do código que compõe a própria Matrix foi projetada por Simon Whiteley, que inclui imagens espelhadas de caracteres kana de meia largura, letras latinas ocidentais e algoritmos arábicos. Owen Peterson, designer de produção do filme, também se preocupou em distinguir o mundo falso da Matrix, com diferentes texturas e cores, enfatizando o verde distinto do código nas cenas ambientadas na simulação. A preocupação em criar um mundo real foi fundamental para que os efeitos especiais parecessem verossímeis. Matrix é conhecido por popularizar o bullet time, um efeito visual que permite que uma cena avance em câmera lenta, enquanto a câmera parece se mover pela cena em velocidade normal.
O bullet time foi descrito como uma analogia visual para momentos privilegiados de consciência dentro da Matrix, e ao longo do filme o efeito é usado para ilustrar o esforço de controle dos personagens sobre o tempo e o espaço. As Wachowski primeiro imaginaram uma sequência de ação que desacelerava o tempo enquanto a câmera girava rapidamente em torno dos dois personagens, e propuseram o efeito no roteiro do filme. Quando o especialista de efeitos especiais John Gaeta leu o roteiro, ele implorou a um produtor do estúdio Masillusion que o deixasse trabalhar no projeto, e criou um protótipo que o levou a se tornar o supervisor de efeitos visuais do filme. Segundo Gaeta, ele acredita o diretor Michael Gondry e Otomo Katsuhiro, criador de Akira e diretor da adaptação, como as inspirações artísticas para o bullet time. O método usado para criar esses efeitos envolveu uma versão tecnicamente expandida de uma antiga técnica de fotografia artística conhecida como fotografia de intervalos de tempo, na qual um conjunto de câmeras é colocado ao redor de um objeto e acionado simultaneamente. Cada câmera captura uma imagem estática, contribuindo com um quadro para a sequência de vídeo, criando a ilusão de um ponto de vista se movendo em torno de um objeto que parece congelado no tempo. Apesar de semelhante, o bullet time é mais complicado, incorporando o movimento temporal para que, em vez de parecer totalmente congelada, a cena progrida em movimento lento e variável. Em vez de disparar as câmeras simultaneamente, a equipe de efeitos visuais disparou as câmeras frações de segundo uma após a outra, para cada câmera poder captar a ação à medida em que ela progredia, criando um efeito de super câmera lenta. As posições e exposições das câmeras foram pré-visualizadas por meio de simulação 3D. Quando os quadros foram reunidos, os efeitos da câmera lenta resultantes atingiram uma frequência de 12.000 quadros por segundo, em oposição aos 24 quadros por segundo normais do filme. Câmeras de cinema padrão foram colocadas nas extremidades do conjunto para capturar a ação em velocidade normal antes e depois. Como as câmeras circundavam a cena quase completamente na maioria das sequências, as imagens foram editadas para que as câmeras não aparecessem no fundo da cena. Para criar os planos de fundo, Gaeta contratou George Borshukov, que criou modelos 3D baseados nas geometrias dos edifícios e usou as fotografias dos próprios edifícios como textura. O ambiente fotorrealista gerado por esse método foi incorporado à cena bullet time. O efeito cascata da última cena foi criado digitalmente, mas a cena também inclui elementos práticos. Foram necessários meses de extensa pesquisa para encontrar o tipo certo de vidro e explosivos a serem usados. A cena foi filmada colidindo um modelo de helicóptero em escala de 1:4 contra uma parede de vidro ligada a anéis concêntricos de explosivos. Os explosivos foram acionados do centro para fora, para criar uma onda de vidro explodindo. O método de usar fotografias reais de edifícios como textura para modelos 3D acabou levando a equipe de efeitos visuais a digitalizar todos os dados, como cenas, movimentos e expressões dos personagens. Também levou ao desenvolvimento da captura universal, um processo que cria amostras e armazena detalhes e expressões faciais em alta resolução. Com esses dados coletados, a equipe conseguiu criar uma cinematografia virtual no qual personagens, locais e eventos podem ser criados digitalmente e visualizados por câmeras virtuais, eliminando as restrições de câmeras reais. Estreando nos cinemas em 24 de março de 1999, Matrix foi um imenso sucesso nos cinemas e nos lançamentos posteriores domésticos. Após seu lançamento em DVD, o filme se tornou o primeiro a vender mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos, e em 2000 se tornou o primeiro a vender mais de 3 milhões de cópias no país. Além do impacto financeiro, Matrix também mudou o cinema de ação norte-americano. A incorporação de técnicas wide full afetou a abordagem de cenas de ação em produções subsequentes em Hollywood, criando uma demanda por lutas coreografadas e estilizadas. Consequentemente, o filme também mudou o ritmo do cinema. Além disso, criou uma geração de pessoas interessadas em produções asiáticas, as origens dessas referências. Mais tarde, Matrix Revolutions se tornou o primeiro filme de Hollywood a estrear na China no mesmo dia dos principais mercados ocidentais. Eu sou Julia Gavilã e esse é Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!